Nova Manhã. Brasília. Entrevista. Bom, o Distrito Federal, pode ser que você não saiba, mas tem a maior taxa do Brasil de pacientes que têm aquela autorização para que importem os produtos derivados do canabidiol para o uso medicinal. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Fernando Santiago, ele que está aqui nos nossos estúdios, é presidente do Clube Social de Cannabis do DF e também especialista no comércio de cannabis. Fernando, bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado. Vamos começar então com uma pergunta básica, especialmente para quem é mais leigo, Fernando. Canabidiol, cannabis, é tudo a mesma coisa? Um deriva do outro? Do que a gente está falando especialmente? O canabidiol deriva da cannabis e, no caso, até a título de curiosidade, dos 25 produtos que a gente tem aprovados hoje pela RDC da Anvisa, 10 são canabidiol e 15 são extratos de cannabis. Tá. Então seria uma substância que é extraída da planta. Isso. Perfeito. E essa planta, na verdade, essas substâncias que são extraídas, elas costumam ou podem ser usadas para tratamento de diversas condições clínicas. Seria isso? Qual que é a função que tem ali para uma pessoa com uma determinada doença, por exemplo? Na verdade, esses estudos eles são muito novos. O mais interessante dessa questão da cannabis ou dos extratos do canabidiol em si é que tem vindo dos próprios pacientes. Principalmente quem já teve a oportunidade de usar em algum país que tem alguma regulação ou legalização, acabou sabendo dos benefícios, né, ou sentiu os próprios benefícios, e depois recorreu a esse acesso aqui no Brasil. E aí a gente chegou nesses números que a gente tem hoje. Mais ou menos de 2014 para cá a gente começou essa evolução, né, de 2020 mais perto, a gente teve essas autorizações aí da Anvisa para importação com uma regulação de alguns produtos liberados aqui no Brasil. Recentemente nós tivemos uma volta aí nessa autorização e depois se regularizou de novo, não é isso, Fernando? Não, na verdade o que aconteceu foi, eu acho que o Conselho Federal de Medicina se posicionou numa questão que ficou meio ambígua. Os médicos acabaram interpretando aí, ou pelo menos alguns deles, que estava restrito a algumas áreas só a fazer e para algumas patologias específicas a prescrição, mas isso foi revogado até uma nova análise, né? O Conselho Federal de Medicina vai abrir uma audiência pública para avaliar isso, acredito eu, até dia 28 de dezembro desse ano. Então vamos deixar claro para o nosso ouvinte, hoje é autorizado o uso de produtos derivados de canabidiol para doenças específicas com o aval do médico que acompanha esse paciente, é isso? Isso. Hoje pela Anvisa a gente tem duas RDCs, né, que a Anvisa tem como se fosse força de lei. Tá. Então ela tem a RDC 327, que permite a produção, a fabricação e a venda aqui. O que você não pode fazer é o cultivo, você pode comprar a matéria para fazer a produção, e são 25 medicamentos autorizados. O que acontece é que desses 25, nem metade deles ainda estão no mercado, disponíveis no mercado. E você tem a RDC 660, que é onde vem essas autorizações aí de importação, onde a gente tem mais de 480 empresas já trazendo produtos importados de cannabis. A gente tem um dado, então, que é justamente da Associação Brasileira das Indústrias de Canabinoides, que diz que na capital, a cada 100 mil habitantes, 121 estão nesse rol aí de concessões da Anvisa. O que é preciso na prática, Fernando, para que alguém, vamos colocar, alguém que tenha algum tipo de patologia, um familiar com algum tipo de patologia, que em algum outro país ou em alguma outra circunstância pode ser amenizada ou de alguma forma tratada com o uso do canabidiol, o que essa pessoa tem que fazer, o que ela precisa ter para que a Anvisa fale, tá, você pode ter acesso então a esse medicamento? Hoje tem uma via que é a mais burocrática aí, que é justamente isso. Você primeiro achar um médico que vai te fazer a receita desse medicamento. Porque não são todos os médicos que entendem do sistema endocannabinoides, ainda é uma questão muito nova entre os médicos estarem prescrevendo isso, até por uma questão de segurança jurídica deles. Como é um mercado muito novo ainda, é uma das partes, né, desse mercado que está crescendo. Então, por isso que eu falo que vem parte muito dos pacientes. Então, os pacientes acabam procurando médicos que já entendem disso, já fizeram especialização sobre o assunto. Depois que você tem a receita médica, e é específica para o medicamento, então o médico vai saber qual é o medicamento, né? E você vai no site do GovBR, aonde você entra lá na questão da Anvisa, vai colocar toda a sua documentação
e você vai tirar uma autorização de importação. Se esse medicamento já tiver cadastrado na RDC 660, que eu citei aqui, a autorização sai em minutos. Ela é muito rápida. Se não tiver cadastrado, a Anvisa vai botar no banco de dados, vai fazer um estudo sobre aquele medicamento e vai te dar uma resposta se vai liberar ou não. Geralmente não tem passado de 60 dias essa resposta, na maioria dos casos que a gente acompanha. Feito isso, você vai entrar diretamente no site da empresa e comprar o medicamento, fazer a importação. E aí começam as dificuldades também, porque provavelmente vai ser em euro ou em dólar essa compra. Não tem a possibilidade de parcelamento, que não são políticas que usam internacionais, e até a questão do frete. Então a gente tem se deparado com muitas pessoas procurando tratamento de 1 ano já, o que sai muito caro. Em média aí 30 mil reais, 50 mil reais. E aí, em decorrência disso, muitas pessoas acabam recorrendo ao cultivo, ou autocultivo, ou cultivo associativo, procurando associações que hoje a gente já tem mais de 50 mais ou menos no país, funcionando. Acho que as mais significativas aí são a Abrace e a APEP, que tem autorização, não autorização, eles têm um salvo-conduto, que a gente chama, né, um habeas corpus, que permite ali aquela operação enquanto não é regulado ou legalizado. E aí, quem não consegue, através dessas associações, porque elas também não dão conta da demanda, acaba-se que recorrem ao autocultivo. E isso, para deixar claro, acaba sendo feito por quê? Porque desde 2006, com a alteração da lei de drogas, é permitido, né, na verdade a gente tem um processo que a gente chama de despenalização. Então, tanto o uso de drogas quanto o cultivo de cannabis para o seu uso pessoal, ele é um crime sem pena de prisão. Se a gente puder fazer uma analogia, um ato obsceno, né? Se você pagar um bunda lelê na rua, numa brincadeira de copa aí, embriagado, você vai responder com pena de detenção. O seu direito de vir é cerceado. Então, perante o Estado, né, você realmente fazer o cultivo de cannabis para o seu uso pessoal, independente dele ser uso adulto, que a gente chama, ou medicinal, porque não tem essa distinção na lei, ele já não tem pena de prisão, certo? Então acaba que as pessoas, por essa questão de não conseguir dar andamento no tratamento por causa de uma questão de valor, né, acabam onerando muito, eles recorrem a essa questão do autocultivo. Então essas são todas as formas, né, que eu citei aqui, que a gente tem tido de acesso a cannabis hoje no Brasil. São 8h14. Você está ouvindo Nova Manhã Brasília, na sua Nova Brasil FM. A gente está conversando aqui nos nossos estúdios da rádio com o Fernando Santiago sobre o uso de produtos derivados do canabidiol para uso medicinal. Fernando, obviamente tem muitos ainda estigmas e preconceitos e resistências a esse assunto. Talvez até alguns dos nossos ouvintes estão ouvindo, já fica um pouco mais ressabiado, esse tipo de assunto não se digere tão bem em parcela da sociedade. Talvez por alguma falta de conhecimento também. Então a minha pergunta para você é, por exemplo, esse tipo de medicamento provoca vício? A pessoa pode ficar viciada nesse medicamento? Eu gosto de repetir uma frase que eu já escutei de um médico, eu não vou saber exatamente quem, mas ele falou bem assim, né, que a diferença entre droga e medicamento é a dose. Então, obviamente, a cannabis tem algum poder viciante em si. A parte do canabidiol é diferente de quem consome o THC, no caso, né, que eu acho que deve ter uma questão, por ser psicotrópico, de vício um pouco maior. Só que, relativamente, o que a gente vê dessa evolução da cannabis perante outros tipos de medicamento é que muitas pessoas hoje em dia, e isso veio principalmente da cultura norte-americana, estão viciadas em medicamentos à base de opiáceos. Então, por exemplo, às vezes você fazia o tratamento com alguém que usava um medicamento X à base de opiáceo e você fazer o desmame desse medicamento era muito complicado. E às vezes com a cannabis você consegue ter um resultado tão bom ou parecido e um desmame depois muito mais tranquilo. Então esse relato vem de muitos pacientes, quando a gente pega casos principalmente norte-americanos, de pessoas que pararam de tomar 10, 15 comprimidos por dia e começaram a fazer o uso da cannabis. Aí são as mais diversas formas de uso. O que a gente tenta fazer aqui é uma adaptação ao nosso mercado. A gente sabe que, obviamente, o mercado brasileiro tem uma questão cultural muito diferente. A questão do acesso, ela fica muito limitada, e quando você entra nas classes menos privilegiadas, tem muito essa discussão.
E aí eu acho que por isso que essa questão do autocultivo, o associativo, ganhou muita força no país, para facilitar o acesso. Então é como você tira tudo isso de um caráter de marginalidade. Eu gosto até de usar um termo, que a gente começa a perceber um movimento muito grande reempreendedor, né? O pessoal que empreende com cannabis. Então, a gente vê que essa profissionalização, você colocar estudo, colocar profissionais sérios por trás do mercado, né? Quando você coloca estudo e acompanhamento principalmente, porque não é uma questão de oba-oba. A gente não está falando que é para sair usando cannabis para qualquer coisa. Até porque pode fazer mal para muitas pessoas também. Aí a questão é com o seu médico ou com você que faça o seu uso adulto e tenha consciência disso, como que você também continua dentro da sociedade de uma forma normal, né? Que você faz aquela normalização que a gente fala. E não é uma desculpa de você usar cannabis que você vai ferir o direito de outro, que você tenha a desculpa de fazer algum ato ou não. Então, a gente já vê isso até com álcool, né? Outras drogas. Então, eu acho que tem que ter toda essa conscientização. Mas, realmente, eu acho que quem entra na indústria da cannabis e vê o movimento que está sendo feito, esse movimento de trabalho sério que está tendo, é impressionante como você consegue quebrar esse estigma e consegue mostrar que está tendo um lado muito profissional por trás desse mercado. Agora são 8h18. Você sabe que enquanto a gente conversa, eu me lembrei de uma reportagem que eu fiz recentemente sobre o uso de óleos de cannabis para pets. E aí conversava com alguns veterinários que contavam que, em alguns casos, especialmente de alguns animais mais idosos, que já tinham problemas de saúde e que os donos queriam, de alguma forma, dar mais qualidade de vida para eles, eles orientavam que se procurasse a justiça para que se conseguisse o direito de ter acesso através de associações veterinárias e tudo mais a estes óleos, e os relatos dos donos chegaram a me impressionar, assim, eu encontrei com alguns cachorros, elas falavam, essa aqui não andava, essa aqui vivia com dor e tal, e aí nesses casos também eram usados. A gente sabe que quando a gente fala dos humanos, para muita gente pessoas buscam, em caso de epilepsias, doenças neurodegenerativas, outras coisas assim, justamente com esse objetivo de trazer uma maior qualidade de vida. Agora, o uso também seria, em geral, com óleos, são comprimidos, o que é geralmente que é recomendado pelos médicos em casos específicos, quando tem um aval da justiça? Na verdade, é muito variado hoje. Né? Assim, pela RDC 327 aqui na Anvisa só são óleos. Agora, importado, a gente tem visto a maior variedade. Porque, por exemplo, se você quiser trazer um hidratante hoje de cannabis, ele tem que ser por receita. Né? Então, a gente tem visto, tem hidratante, tem pessoal que consegue o gummy. Geralmente, quem precisa ver questão de dor, tem preferido essas questões de comestíveis, por exemplo. Estão tentando também entrar muito com a questão da semente de cânhamo, né, como proteína para alimento, que é outra barreira que a gente está tendo na Anvisa, porque você consegue substituir, às vezes, um whey protein, você consegue substituir outras coisas, e esse benefício a gente já tem visto há muito tempo, né, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e Canadá. Fernando, eu queria te perguntar sobre o fato de o DF ser a unidade da federação com essa maior taxa de importação. O que ajuda a explicar isso? Você estava falando aí dos valores, né? Um tratamento que chega a R$50 mil por ano. Tem a ver com a nossa renda per capita mais alta, talvez? Eu acho que a renda per capita com certeza é um fator, mas eu acho que aqui, além de estar a elite do funcionalismo público, a educação da população, de uma forma em geral, né, é muito elevada aqui no DF. Então as pessoas têm mais acesso, vamos dizer, se informam mais, estudam mais sobre o assunto. Então essa é a nossa percepção. Né? Eu falo que diariamente, diversas pessoas me procuram. E você vê assim, que as pessoas encontram as mais diversas soluções, elas já vêm com a coisa pronta, elas só querem que eu dê um aval. E quando você explica como realmente funciona, elas ficam assustadas. Então, hoje é até muito legal essa oportunidade aqui, porque é isso. A informação, ela está muito complicada sobre esse mercado hoje, está muito confusa. Então, as pessoas acham que está tendo meio que um liberou geral, acham que só porque está falando de medicinal está legalizado, acham que pode ficar andando ou fazendo qualquer coisa relacionada a isso, comercialização de medicamento, e não é assim. A gente também tem visto bastante repressão para quem não está seguindo as regras, tá?
Então a gente tem que deixar claro, querendo ou não, se você não estiver seguindo as regras, você ou vai responder por tráfico de drogas ou venda de medicamento ilegal, que são 2 penas severas. Claro. É isso, a gente está falando aqui no nosso Nova Manhã Brasília de hoje sobre o uso de produtos derivados do canabidiol para uso medicinal, né, para tratamento de doenças. A gente sabe que tem aí, e tem mesmo, né, Fernanda? Às vezes a pessoa fica um pouco resistente porque ela imagina, lá vem a indústria da cannabis, que envolve muito dinheiro, que envolve muitos recursos, estão querendo fazer lobby aqui no Brasil para a liberação das drogas. A gente pega algum, talvez familiar, parente de algum usuário de drogas que escuta uma entrevista como essa e fala, olha, estão falando disso aí, mas isso aí é a maconha e é porta de entrada para outras drogas, tudo mais, e aí os assuntos vão de fato se misturando. E convenhamos, não é tão simples separar assim também, né, na cabeça de todo mundo. Ó, a gente está falando de uso medicinal, não estamos falando da maconha, né? Nem um pouco. Você pegar uma pessoa que escutou durante 40 anos, 50 anos da vida dela que era errado, e você vir agora e falar que não é, eu entendo, né? É complicado a gente fazer essa distinção. Agora, o que tem que levar em consideração, a gente sabe dos problemas hoje que a gente tem sociais no país, né? Obviamente que a questão das drogas é uma questão que tem que ser trabalhada. Só que o que as pessoas não percebem também é que é o seguinte, a partir do momento que você começa a ter uma regulação, uma liberação, você começa a pagar mais imposto, gerar mais receita, gerar mais emprego em volta disso, você também vê toda a questão da cadeia. Ou seja, as pessoas que não têm, vamos dizer assim, uma boa relação com a cannabis, ou que acabam entrando para outras drogas, você tem toda uma questão de acolhimento dessas pessoas. O próprio mercado, ele acaba fazendo todos os caminhos. Então, dando esse auxílio, é como se você tivesse alcoólicos anônimos, vamos dizer assim. Só que realmente, se você pegar vício de medicamento em si, e você comparar a cannabis com medicamento, e for ver o poder dela de vício em relação a outros medicamentos, principalmente a base de opiáceos, ele vai ser menor. Obviamente que isso não quer dizer que a gente está dizendo que as pessoas têm que se automedicar, tem que sair usando cannabis para qualquer coisa. Então, assim, adolescentes principalmente, né, o uso de pessoas abaixo de 18, 20, 21 anos, aí os médicos vão saber falar com maior precisão, questão de formação de cérebro. E isso entra em questão cultural, quando a gente coloca o álcool, que é uma droga liberada no país, né, a gente tem essa discussão também, porque muitos dos nossos jovens começam a beber com 14, 15, 16, 17 anos, e não era para isso acontecer. A mesma coisa acontece com o tabaco. Então, é aquilo, não permitir propaganda, né? Você não ficar fazendo publicidade desse tipo de coisa. Então tem que ser sempre um assunto. Quando a gente fala de cannabis, a gente até comenta lá nos nossos conteúdos que é sempre um assunto 18+. A gente fala para as pessoas que estão interessadas em saber sobre o assunto. Justamente porque você não pode colocar essa banalização de mercado. Qual o tipo de médico que pode receitar o produto derivado da canabidiol? É qualquer especialidade? Não, pelo Conselho de Medicina tinham 3 especialidades ali que eram mais genéricas, mas assim, pelo código de ética dos médicos e alguns médicos que eu conheço, que eles por saberem das vantagens do medicamento, eles acabam medicando ela, das mais diversas especialidades. Ok, neurologia, psiquiatria são alguns dos que podem aqui pelo Conselho Federal. A gente está tendo agora, acho que nutricionistas começando a ir alguma coisa atrás, parece que fisioterapeutas conseguem fazer alguma coisa, e tirando a classe médica, né, ligada à saúde, e dentistas. Tá aí, agora são 8h26, a gente conversou aqui ao vivo com o Fernando Santiago, ele que é presidente do Clube Social de Cannabis do DF, especialista no comércio de cannabis, e veio conversar com a gente sobre essa importação dos produtos que derivam do canabidiol para o uso medicinal. Fernando, obrigada pela conversa, pela presença. Imagina, eu que agradeço. É isso, agora são 8h26. Você está ouvindo